Bom dia. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 7, verso 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, do mar tempestuoso às nuvens do céu. Hoje, domingo, os 4 animais. Bem querido, bem querida, chegamos justamente na parte do livro de Daniel em que as profecias escatológicas, apocalípticas, são apresentadas, do capítulo 7 ao capítulo 12. E aqui no capítulo 7, nós temos uma profecia que é na realidade uma continuação, com muita similaridade ao que aconteceu no capítulo 2, com o sonho da estátua. E cada parte daquela estátua era equivalente a um reino. E aqui também nós temos essa figura também apresentada, agora de forma diferente. Cada animal semelhante ao reino. Mas como a gente pode saber que isso é assim? Como a gente pode saber se cada animal representa um reino? Bem, queridos, em Daniel capítulo 7, no verso 17, nós temos ali o profeta falando com um ser celestial, e ele então explica para Daniel que as coisas procedem desse jeito. No verso 17 diz assim: Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, sabemos pela história que da época de Daniel até a nossa época, o mundo foi dominado por uma sucessão de impérios. E esses impérios ficaram gravados na história, porque eles foram diferenciados, eles foram muito poderosos, eles foram muito grandes. E cada animal aqui, então, representa, por assim dizer, um desses impérios, que equivale a cada parte da estátua que nós já estudamos no passado. O leão simboliza a Babilônia. E Babilônia era representada, de fato, pelos leões alados. Haviam muitas figuras de leões no palácio. Eles entendiam que o leão era um grande animal, e, de certa forma, eles tinham uma espécie de totemismo com os leões. E então, na profecia, Daniel tem uma visão e o leão, um animal semelhante a homem, com asas, mas que a figura principal ali é o leão. Esse representa, então, Babilônia. Bem, queridos, aparece também na profecia um segundo animal que representa o reino de Medo e Pérsia, que é a segunda potência depois da queda de Babilônia. É o urso. Então, o urso ali, apresentado com 3 costelas, que representam então as suas vitórias, suas grandezas sobre o reino da Lídia, da Babilônia e do Egito. Essas 3 vitórias ali estavam na mão do urso, estava, melhor dizendo, na boca do urso, e o urso representa os reinos de Meda e de Pérsia. Logo após o urso, nós encontramos o leopardo. O leopardo, queridos, que vai então rápido, veloz, representando a conquista daquele grande reino, daquele grande império. Representa a Grécia. A Grécia, quando começou, eram apenas cidades-estados, e cada um cuidava dos seus afazeres, por vezes se uniam em batalhas. Mas a partir de Alexandre o Grande da Macedônia, ele faz uma unificação da Grécia e passa para conquistar o mundo. Então, queridos, o reino da Grécia conquista o mundo com muita velocidade. Alexandre era um rei jovem e já havia conquistado quase todo o mundo. Este é representado pelo reino da Grécia. Mas esse reino também é substituído. É substituído por um outro animal. E é interessante que a Bíblia não menciona o nome desse animal aqui em Daniel, capítulo 7. Apresenta apenas ele com uma nomenclatura de terrível. É um animal terrível que pisa, que faz tudo em pedaços e que tem uma sintonia com o ferro. E nós entendemos pela profecia e pela história que depois de Grécia só pode ser o Império Romano. E o Império Romano foi aquele reino muito importante na história, que fez coisas fantásticas
fantásticas e tinha um poderio militar tremendo. O Império Romano dominou o mundo com as suas guerras, com as suas tradições e nos legou muitas coisas importantes como a República. Entretanto, queridos, no Império Romano também foi que nasceu, viveu, foi crucificado o nosso Messias, Jesus Cristo. E a profecia foca também no Messias. E durante esse quarto império da terra foi que Jesus apareceu. Bem querido, bem querida, você pode estar pensando, por que então estamos estudando um assunto como esse? Por que então estamos estudando esses animais representativos de grandes impérios universais? Estamos estudando para que você saiba que a profecia, ela realmente tem sintonia com a vontade de Deus. Para que você saiba que a história não foi deixada de mão, mas que Deus profetizou por intermédio de Daniel todos os reis da história. Inclusive que no período do império de ferro, do animal terrível, iria então vir Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a graça do Senhor Jesus te cubra, em nome de Jesus.